Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema bem conhecido no mundo dos traders: como atingir a consistência. Quando a gente fala em atingir a consistência, a gente precisa alinhar 3 pilares que são essenciais para a gente conseguir atingir esse objetivo. Precisamos ter bem alinhados uma técnica, a questão emocional e uma gestão. Depois que a gente alinha esses 3 pilares, a gente começa a ter resultados significativos. Então, não adianta nada eu trabalhar somente na técnica e não ter uma boa gestão. Ou eu ter uma boa gestão e não ter um psicológico alinhado para eu conseguir seguir um gerenciamento. Então, uma coisa acaba puxando a outra, a gente precisa trabalhar em cada uma delas para a gente começar a tirar dinheiro do mercado. Então, quais seriam esses 3 pilares? O que significa cada um desses pontos? Quando a gente fala de técnica, estou falando de um operacional. A gente precisa definir de que forma nós vamos operar. Então, dentro desse treinamento, eu vou passar para vocês o meu conhecimento em relação ao Price Action, como que o preço vai se comportar. Tá? Então, vamos trabalhar baseados em padrões. Depois que a gente define esse operacional, a gente precisa dominar ele. Então, vocês que estão aqui, vocês definiram o quê? Operar Price Action. Eu opero para velas de 1 minuto, mas ele também se enquadra em times maiores, então isso vai do perfil de cada um. E dentro desse operacional, a gente vai aprender os padrões de continuidade, os padrões de reversões, quais são os gatilhos de entrada, como fazer uma boa marcação, o que é uma movimentação de vela, entre outros detalhes. Depois que eu passo esse conceito para vocês, vocês precisam o quê? Executar, precisam aplicar. Eu passar o conhecimento e vocês não aplicarem, não vai adiantar nada. Então, a gente só aprende quando executa, coloca em prática. Então, a gente precisa ter em mente que ter um operacional bem definido é o nosso primeiro ponto do nosso pilar. Segundo ponto, emocional. Quando eu falo de emocional, estou falando da parte psicológica. A gente precisa dominar as nossas emoções, porque ela vai acabar interferindo na nossa forma de operar. A gente precisa ter uma disciplina, ter foco no que a gente está fazendo e diligência. O que seria ter diligência? A gente sempre está trabalhando, se esforçando de forma persistente a fim de atingir o nosso objetivo. Então, tudo isso vai envolver a nossa parte ali emocional. Se você não consegue se concentrar para estudar, para poder operar, você vai fazer operações e vai tomar loss, tomou loss, você não vai querer aceitar aquele loss, porque o seu psicológico já está abalado, você pode vir a quebrar uma banca ou dar entradas com valores que você não está nem preparado para poder entrar. Em relação à gestão, precisamos entrar na frente do gráfico com alguns pontos bem definidos. Vamos operar a favor de quê? Mão fixa, juros compostos, soros. Como que vai ser o nosso stop? A gente vai trabalhar o stop em relação a porcentagens, por exemplo. Meu stop é 5% em relação ao meu capital que eu tenho hoje aqui para trabalhar. Ou o meu stop vai ser todos os dias R$50, independente do valor que eu tenho na minha banca. Então, isso precisa ser bem alinhado para quando a gente chegar na frente do gráfico, a gente só ter que executar nossas análises de forma concentrada, sem distrações. Então, tudo isso é um preparo que a gente faz antes de começar a operar, para a gente ter um bom desenvolvimento no momento que a gente estiver fazendo as nossas análises. Então, quando a gente decide ter uma vida de sucesso dentro do mercado, claro que alinhando esses 3 pilares, a gente tem que abrir mão de muitas coisas. Então, todas as nossas atitudes, elas são reflexos da vida que a gente tem hoje. Então, eu vou deixar aqui uma pergunta para vocês refletirem para onde vocês decidem ir, para qual lado vocês querem seguir. Vocês têm a opção de um caminho que é considerado fácil ou um caminho que você vai ver que ele é bem difícil de trilhar, tem muitos obstáculos, porém, no final, ele vai compensar. Então, vamos imaginar que vocês estão exatamente nesse ponto e vocês precisam tomar uma decisão. Vocês preferem vir para esse lado onde você tem que estudar ou vocês preferem simplesmente dormir? Entre estudar e dormir, o que está mais fácil para a gente? É mais fácil a gente descansar do que estudar, porque estudar, para muitas pessoas, não vai ser uma coisa que seja a ser prazerosa. Muitas pessoas estudam porque simplesmente querem mudar de vidas, ou outras pessoas vão simplesmente procrastinar. Vocês preferem se dedicar ou desistir? É muito mais fácil o quê? Desistir. Está vendo que não está dando certo? O operacional não está funcionando? Vou deixar isso para lá. Simplesmente para no meio do caminho. Quando você for ver tudo que você começa a fazer, você deixa pela metade, né? Então, a gente precisa se dedicar ao máximo para as coisas começarem a dar resultado.
por mais que está passando por um momento difícil, que está tudo dando errado, uma hora vai melhorar. O que a gente não pode é desistir. O que a gente prefere? Reclamar ou agradecer? Quando alguma coisa não está indo conforme planejado, as pessoas só reclamam, porque é mais fácil reclamar e se livrar daquele problema do que você, agradecer por aquilo. Não está dando certo naquele momento e você aprender com aquele erro. Muitas das vezes não está dando certo por questão de detalhes, então cabe a gente ajustar alguns pontos para as coisas começarem a dar certo. E existe também aquela pessoa que tudo se faz de vítima, né? Ah, eu não estou dando certo no mercado porque eu não tenho dinheiro para colocar uma banca alta. Ah, eu não estou dando certo no mercado porque não tem ninguém para me ajudar. Então, assim, as pessoas preferem colocar culpas em terceiros do que assumir a própria responsabilidade e começar, a ser protagonista do seu sucesso. O que seria ser protagonista? Faça as coisas acontecer, tá? Não tem dinheiro para pagar uma mentoria, tem conteúdo no YouTube, então, assim, não tem desculpa. Eu, por exemplo, eu posto muito conteúdo gratuito no meu Instagram, então não tem por que a gente ficar procrastinando. Vamos estudar, vamos ter foco, vamos atrás dos nossos objetivos para a gente chegar, ao sucesso. Quando a gente encontra um caminho mais fácil e decide percorrer ele, a gente vai ter aqui, uma vida medíocre. O que é ter uma vida medíocre? É uma média da vida dos brasileiros. O brasileiro está acostumado a viver com R$ 1.000. É isso que você quer para você? R$ 1.000 por mês, R$ 1.200, não sei nem quanto está o salário mínimo. Então, a gente precisa sair da mediocridade, precisa sair da vida mediana. A gente tem que, ser acima da média, tá? Então, para isso, a gente vai ter que percorrer esse caminho, que ele é mais difícil. Observe que quando a gente decide traçar o caminho fácil, eu não tenho obstáculos impedindo que eu siga esse caminho. Mas quando a gente decide seguir o caminho mais difícil, olha quantos altos e baixos que a gente vai encontrar ao longo da nossa caminhada. Então, fica aí uma reflexão para vocês decidirem qual caminho vocês estão decididos a trilhar, tá? Não é porque vocês adquiriram o treinamento que agora as coisas vão mudar da água para o vinho. Não, tem que estudar. Eu vou te dar o quê? O conteúdo. Vou te passar tudo da melhor forma possível, mas eu preciso que você estude, se dedique, aplique. E outra coisa importante, use o suporte, tira dúvidas, não saia daqui sem entender uma aula sequer, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Estudem bastante, vamos fazer as coisas acontecerem. Claro, com os pés no chão, sem loucura e, sempre trilhe pelo caminho mais difícil, porque o resultado, pode ter certeza, vai ser muito gratificante, tá bom, pessoal? A gente se encontra na próxima aula.